E aí, tudo bem? Como vai? E hoje eu quero falar com você sobre um problema que eu vejo frustrando e fazendo muitas pessoas sofrerem. Talvez seja um problema que também faça você sofrer e que lhe cause frustração. Medo de falar em público, medo de expor as suas ideias para um auditório. É um problema seu? É uma frustração? É uma dor que você tem? Então, você tem que entender que o medo é aliado. Não tente perder o medo de falar em público. Aliás, não tente perder o medo nas situações da vida. Tente superar sempre o medo. Porque o medo está conosco, seres humanos, há milhares de anos. E o medo nos ajudou a construir estratégias para enfrentar situações difíceis, desafios. Um desafio sempre é aquilo com o que eu não estou acostumado a lidar. É algo novo. Algo novo é um desafio. E muitas vezes eu tenho medo de encarar, deixo para lá, fico na zona de conforto. Mas é no desafio enfrentado que eu supero o medo e cresço. Depois que eu enfrentei uma vez, eu domino as variáveis envolvidas nesse novo cenário, nesse desafio. Estou no estúdio aqui de gravação de áudio. A primeira vez que eu gravei um áudio no microfone de qualidade, ouvi a minha voz, falei, nossa, mas que coisa feia, está fora de rotação. A voz grave, ela tem uma frequência menor, mais baixa. Mas eu gravei uma, duas, três, quatro, cinco, 100, sei lá hoje quantas, e aí eu vou me acostumando, dominando as variáveis e ficando à vontade naquilo que antes era ameaçador. Ameaçador. Lá atrás, há 27 anos. Hoje, quando eu estou gravando um áudio, já estou até visualizando no programa como minha voz está sendo modulada. É natural já, né? É natural. E a gente vai aprendendo sempre, sempre. Então vamos lá, questão da oratória. Quando nós conhecemos, passamos a estudar, conhecer, nos aprofundarmos na oratória, nas técnicas, a gente vai, mesmo antes de ir para o público, superando, aprendendo a superar. Primeiro ponto, credibilidade. Orador tem que ter credibilidade. Você tem? Você é alguém que merece credibilidade? Então já temos um ponto. Credibilidade, um ponto favorável. Credibilidade é construída com duas outras palavras que também começam com C. Credibilidade, coerência, constância. Coerência, a sintonia entre o fazer e o falar, falar e fazer. Falar uma coisa e fazer outra, não é coerência. Destrói credibilidade. Da mesma forma, fazer uma coisa e ficar pregando outra, destrói a credibilidade. Aquela frase que diz assim, o que você fala, eu não consigo ouvir, porque o que você faz grita muito alto. Tá vendo? Então, coerência. Além da coerência, constância. Ser coerente constantemente gera credibilidade. Posso até não concordar com você, mas se você é coerente constantemente, você merece a minha credibilidade. Mas não posso não concordar, ok? Mas já tem a credibilidade. E aí a retórica antiga, veja, a retórica antiga está embasando até hoje os manuais de oratória. Você pega o manual de oratória hoje, atual, atualíssimo, tem bons livros hoje em dia, mas com a linguagem nova, claro, atual, eles têm a essência lá atrás, há 400 anos antes de Cristo, quando Aristóteles, não ele só, mas ele é o principal, sistematizou a retórica antiga. Ele entendeu a importância da retórica, não é? Mais do que a dialética filosófica, a retórica, a arte de argumentar, para se chegar a uma ideia o mais próximo da verdade possível. Não uma verdade suprema, absoluta da filosofia, não é isso. Mas aquilo que parece verdade, o verossímil, né? Como se diz na filosofia. Então, Aristóteles entendeu o seguinte, mais do que a credibilidade, mais do que conteúdo e saber falar em público, é preciso que o comunicador tenha um ethos, tenha um caráter, que o público possa perceber, que o público, então, entenda ser alguém, o orador, oradora, digna da minha atenção. E como você constrói, agora, segundo ponto, falei da credibilidade, como você constrói esse caráter, esse ethos? 3 pontos.
3 pilares. Primeiro, moderação. Você pode ser coerente, mas pode não ser moderado. Hoje em dia tem muita gente assim. Muita gente assim. Não aceita ouvir outra opinião. É só a opinião dele, é só a minha. Só o que eu falo tem valor. O que você fala, se é diferente do que eu penso, eu não quero nem ouvir. Mas como pode? Então, não merece a minha atenção? Não merece o meu desejo de ouvir essa pessoa? Porque se eu pensar diferente, ela vai me atacar. Moderação, ponderação, ouvir o diferente. Não preciso concordar, mas tenho que dar o espaço para ouvir, debater, colocar as minhas ideias e quem sabe até acreditar naquela ideia nova e mudar minha opinião. Qual é o problema disso? Moderação. Segundo ponto da formação do ethos, né, do orador. Empatia. É o desejo sincero de querer o bem do outro, não o meu. Aí entra muito a intencionalidade. É outra história mais delicada, uma hora a gente fala disso, mas a intenção do orador. Ele quer o bem do público ou ele quer o bem dele? Está manipulando. Então, se o público percebe que falta esse desejo sincero de querer o bem, a transformação dele, o público também se desconecta. Ah, não quero ouvir não, ele está pensando só nele. Tem muito golpista por aí que sabe manipular o público. O público acha que está sendo levado para um bem, para um caminho do bem, mas pelo contrário, é o orador, o comunicador, golpista, que está vislumbrando lá na frente o seu próprio bem. Então não tem caráter que mereça a atenção do público. E terceiro, além da empatia, é a técnica, o conteúdo. O que adianta eu ser moderado, empático, querer o bem do público, mas eu não consigo transmitir a ideia. Eu não tenho habilidade com lógica, com razão, com oratória, com conteúdo, para deixar a mensagem transformadora. Ou às vezes nem conheço o assunto, me proponho a falar de algo que eu não conheço, é pior ainda. Aí as pessoas não vão querer me ouvir. Ou se ouvirem, muitas vezes tem palestra assim, já foi em palestra assim, do começo ao fim. Você esperava muito, achava que ia sair de lá com uma grande mensagem, saiu vazio. E muito aborrecido, porque perdeu tempo. E tempo é muito importante. Tempo é algo de muito valor. Não podemos desperdiçar o tempo das pessoas que querem nos ouvir, porque isso vai afetar o nosso caráter e vai manchar a nossa credibilidade lá no começo. Mas se você construiu credibilidade com coerência e constância, coerência aplicada constantemente, e o seu ethos está estabelecido e firme, você vai aos poucos superando aquele medo do desafio inicial. Lembra? O medo é aliado. O medo nos ajudou a chegar até aqui, nos fez construir estratégias. Eu começo a dominar. A minha capacidade, o meu conhecimento sobre o assunto vai se sobrepondo ao medo. Ah, eu vou perder o medo? Não, não é isso que eu proponho. Mas você vai superando e vai encarar, vai fazer, porque você confia em você. O público também vai confiar. Se você não confia em você, as pessoas também não confiam. Entendeu? Isso é importante. E aí, voltando à questão inicial, aquela frustração inicial, aquela dor, aquele medo de transmitir as ideias, vai sendo superado. Vamos juntos desenvolver a sua comunicação, importante. É importante desenvolver a comunicação, tenho certeza. Você será melhor. E as pessoas que te ouvem também serão melhores, porque aprenderam com a sua experiência, com o seu conteúdo, com a sua mensagem. Valeu!